Então, pessoal, boa noite, Bruhim Baim, sejam todos muito bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos, né, da Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência, a CIBRA. Seja muito bem-vindo também o nosso palestrante, nosso professor, que vai nos presentear hoje com um tema muito rico, né, professor Denis. Então, como é costume do nosso grupo, vamos fazer uma brachá, uma bênção, para iniciar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos prescreveste ocupar-nos com as palavras da Torá. Amém. Amém. O encontro de hoje, então, vai ser trabalhado pelo nosso professor Denis Cota, cujo tema, né, eu acho extremamente instigante, né? Luz para o mundo, o cultivo da espiritualidade judaica para uma existência saudável. O professor Denis, ele é psicólogo, né, com orientação psicanalítica fromiana, mestre e doutorando em ciências da religião, e é integrante do grupo de pesquisa Religião e Cultura da PUC de Minas. Então, que tenhamos um excelente encontro, uma excelente aula, né? E, posteriormente, a gente abre para perguntas e para um debate, enfim, né? Então, com a palavra, professor Denis. Olá, boa noite a todos. Shalom. É uma grande alegria, eu quero cumprimentar a todos, agradecer a todos e todas pela presença. Para mim é uma alegria muito grande poder trazer para vocês um pouquinho, né, do que eu já tenho me debruçado sobre a espiritualidade judaica. E eu pretendo compartilhar a tela do slide e agradecer aqui o Moreta Lema, Kleber, né, o Carlos, que não está aqui, nosso coordenador. Eu vou iniciar o compartilhamento. Só um momentinho. Eu preciso só de um ok, Kleber, se está tudo ok? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? A apresentação não, mas a tua tela eu estou vendo. Eu estou vendo o teu... a janela do... Não, eu acho que tu compartilhou a parte do teu arquivo só. Ah, sim, só um momentinho. Agora sim? Agora sim. Ah, obrigado. Ainda tomo um pouco de atenção aqui. Então, pessoal, mais uma vez, né, o nosso tema é falar um pouquinho, trazer um pouquinho da perspectiva, alguns insights, algumas reflexões sobre o cultivo da espiritualidade judaica, então, trazendo perspectivas de alguns elementos essenciais da tradição judaica para a gente pensar uma vivência mais saudável, né? Primeiramente, é a questão da espiritualidade, né? É um termo polissêmico, né? E que gera muitas interpretações, às vezes equivocadas, né? A espiritualidade, então, de uma forma geral, é a alma da tradição religiosa, ela aprimora o nosso senso de pertença e nos auxilia na construção de sentido, né? A espiritualidade, então, ela fornece ainda mais a vivência e o amor pela tradição religiosa, ela fortalece aquilo que já é belo na tradição, né? Como dizemos assim, né? Para amar devemos conhecer. Então, a espiritualidade é esse outro nível que fortalece tudo aquilo que nós vivenciamos durante
né, a reunião que nós temos durante o Shabat, durante todas as festas judaicas, a comunidade, a fé, a experiência de participação, tudo isso é aprimorado quando nós nos atemos à noção de espiritualidade, né? Espiritualidade judaica. Então, aí eu gostaria de ler esse trecho, que são algumas coisas que eu venho trabalhado e que tem a ver também com essa perspectiva da essência, né? Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem partilha da reunião dos insolentes, mas, ao contrário, se volta para a Torá do Eterno, e de dia e noite a estuda. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo o que fizer. Salmos 2. Terlino, né? Aquele que bebe, então, da fonte da sabedoria, alimenta seu corpo e seu espírito, ao mesmo tempo que cumpre uma mitzvah. Então, já é um mandamento que ele já vem em si com uma grande bênção, com uma grande promessa. E aquela pessoa que cumpre, que estuda a Torá, um ensinamento, a luz para o mundo e para a sua própria vida, ele já tem inúmeras bênçãos já derramadas, prometidas pelo Eterno. E para amar, é preciso conhecer. E para conhecer, é preciso ser inquieto, né? Inquieto nesse sentido de sempre estar buscando mais, né? Durante as aulas no Moreta Lema, a gente viu isso, né? O Carlos, né, do nosso coordenador também, a perspectiva de várias interpretações. Essa é uma das riquezas do judaísmo. Nossos sábios, né, no Talmud nós vemos isso, né? Os rabinos, né, falando, eu concordo com isso, aquela parte não. E a gente vê aquele diálogo que vão chegando, cada um com a sua perspectiva, cada um com a sua sabedoria, e que um não nega a outro. Isso é a beleza do judaísmo, essa pluralidade de ideias também, e que é a essência da espiritualidade, né? Conhecimento e conexão com o eterno. O amor, e não podemos deixar de falar dele, não é uma paixão, né? Não é algo passageiro, é uma atitude. O amor genuíno não é egoísta, sua essência, então, é altruísta. Por isso, nossos sábios dizem, fale sempre da Torá, para que sua vida seja iluminada. Então, em várias obras clássicas que nós temos do pensamento judaico, e Conselhos Extraordinários, Psicologia do Justo, Caminho dos Justos, né, sempre é trabalhado essas questões, né? Evitem falar do outro, evitem a fofoca, né? Falar mal do outro, e falem mais sobre o Eterno. Fale sobre a Torá, ilumine a vida do outro. Isso é sempre uma das essências do judaísmo, dos nossos mestres espirituais, né? Evitem as más companhias, procurem pessoas que você possa se iluminar, que você possa alimentar a sua centelha divina, né? Cada qual com a sua perspectiva. Então, nossos sábios nos trazem aspectos de suma importância, então, para o cultivo da nossa espiritualidade. Entre esses elementos, nós temos a gratidão, a bondade, a fé e muitos outros. E aqui na nossa breve apresentação, eu pretendo abordar um pouquinho de cada, pelo menos alguns aspectos básicos que não dá para a gente aprofundar, que é um mar, né, de questões. E há variadas formas, então, para nos conectarmos com o Criador. Cada um de nós deve analisar qual desses caminhos nos auxiliam nesse processo. O judaísmo é um manancial de espiritualidade, né? Em suas várias ramificações, tradições místicas e correntes, cada qual com seu colorido que é próprio da vida, né? Pois a diversidade é uma das características das obras de Hashem. O aprimoramento dos elementos como o amor, a gratidão, devem ser trabalhados em nós, trabalhados, né, e tratados em nosso interior, na raiz de nossa personalidade. Quanto mais as pessoas são afastadas do eterno, né, quando elas estão afastadas, elas possuem, né, possuem tudo que o dinheiro pode oferecer, e ainda assim se sentem tristes, frustradas e sem sentido para viver. Em muitos casos nós vemos isso, né, pessoas que estão distantes, né, tanto da tradição
quanto do caminho que nos leva até o eterno, que nos conduz à sabedoria, essas pessoas conseguem elevados graus de status social, né? Ele consegue tudo aquilo que o mundo pode oferecer. E quando ele consegue tudo aquilo material que ele pode ter, né? Que ele fala, agora regozijará a minha alma, e ele, pelo contrário, se sente um grande vazio. E aí, lembrando que o judaísmo não prega a pobreza. O judaísmo, a pobreza é o contrário, é um pecado. A questão é a sabedoria, né? A sabedoria que nossos sábios instruem. Qual que é o sentido que você quer ter posses? Abraão, primeiro Abraham, Avinu, o primeiro patriarca, é um homem próspero. E com a sua prosperidade, abençoou várias pessoas, pôde hospedar as pessoas com a sua generosidade, né? Enfim, livre-arbítrio. E aí nós entramos numa outra perspectiva judaica. O que leva tantas pessoas, então, em nossos tempos, né, ainda mais nesse tempo de caos que a gente vive, a cometerem atos destrutivos contra os outros, contra si mesmo? Apesar da resposta ser complexa, devido a variados fatores, podemos citar o afastamento dos preceitos da Torá. O Eterno deseja que todos escolham o caminho da vida. E nós temos o trecho aí de Devarim. Vês que pus diante de ti, hoje, a vida e o bem, a morte e o mal. Devarim 30, 15. Então, é a primeira perspectiva ali, já com Caim e Abel, né? Cabe a tu dominares, o pecado jaz à porta, cabe a ti o dominares. Ou seja, o Eterno já tinha falado ali para ele, olha, está no seu coração. Qual escolha você vai tomar diante disso? Né? Então, sempre fica essa perspectiva, sempre da escolha. Qual que é o caminho que eu vou tomar diante de tudo aquilo que eu já tenho, as experiências que eu já tenho obtido, de tudo aquilo que eu já tenho aprendido. Né? Então, falando brevemente, Eric Fromm se utilizou dessa perspectiva, então, né, vem da perspectiva da Torá, e aí ele vai trabalhar isso no viés psicanalítico, que é as orientações de caráter. Né? Então, a orientação biófila e orientação necrófica no sentido destrutivo, que necrofilia, nesse caso aqui para fora, ele não fala de uma perversão sexual, mas de uma questão destrutiva, né? O amor à morte, o amor à doença, aquela pessoa que gira em torno de ações e pensamentos destrutivos. Né? O coração do homem, então, nessa obra, ele utiliza da passagem bíblica de Deuteronômio 30, 15, para se referir à possibilidade de ressignificação da personalidade, da capacidade que nós temos de aprimorarmos nossa relação com o outro. Então, ele bebe da fonte judaica, da tradição da Torá, e ressignifica essa sabedoria para um viés da psicanálise. A Torá, então, o perigo, né, dessas questões aí que nos acometem. A Torá, além de sagrada, ela também nos fornece ensinamentos fundamentais para a nossa saúde psíquica. Um exemplo disso é a noção de cativeiro mental. Né? Cativeiro mental, alienação da idolatria e o apego ao passado. E aí nós vamos ler aqui uma passagem da Torá que vai nos fazer refletir sobre essa questão. E a mistura de gente que estava no meio deles foi possuída por um desejo e tornaram a chorar com os filhos de Israel e disseram: quem nos fará comer carne? Lembramos-nos do peixe que comíamos no Egito de graça, dos pepinos, dos melões, dos porós, das cebolas e dos alhos. Né? Números 11, versículo 4 ao 5. Então, o que nós vemos aqui nessa parte? E o Fromm, inclusive, trabalha essa perspectiva, que é o apego ao passado. A pessoa que não consegue se livrar das questões mentais aqui, e ele fala, o perigo não é só aquele que se liberta das cadeias físicas, mas aquele que continua sendo um escravo da sua idolatria, dos aspectos do passado que o prendem. Então, é preciso ser livre tanto das cadeias físicas quanto das cadeias espirituais, das cadeias psíquicas. Senão ele continua, nesse caso, nós vemos que o povo
ficou tanto tempo como escravo e continuava com a mente de escravo. Ainda não tinha a mente de homens e mulheres livres, porque ainda não tinham se debruçado, não tinham sido libertos da escravidão mental. Só ajeitar aqui. A passagem, né, da Torá, do Taná, citada anteriormente, nos recorda das reclamações dos filhos de Israel. Reclamações essas que irritaram o Eterno, né, e que prejudicaram a sua redenção. Como nos salienta o Rabino Shalom Arush em sua obra Portões do Agradecimento, a gratidão deve ser cultivada até mesmo sob circunstâncias desfavoráveis, com fé de que o Criador lhes concederá a vitória. Nas palavras do Rabino Shalom, mesmo em meio às dificuldades, o povo de Israel poderia ser agradecido e não esquecer de todas as benesses que o Eterno havia feito até ali por meio de Moisés, seu servo. Nesse sentido, podemos dizer, então, que a gratidão é um dos elementos essenciais da espiritualidade judaica que conduz a pessoa a uma vida mais saudável em vários aspectos. É um dos pilares que os nossos sábios têm sempre frisado. Gratidão. É uma atitude, então, né, um dos pilares da espiritualidade, é uma atitude de suma importância, pois ela revela o nosso amor pelo Eterno. Isso nos remonta à história de Rabi Akiva, quando não foi bem recebido em uma aldeia. Nenhum morador quis hospedá-lo e ele teve que descansar fora dos limites da cidade. Pouco tempo depois, o seu animal de montaria fugiu, o seu lampião apagou e ele ficou só e no escuro. E aí ele teve o grande livramento da sua vida, né? Pois seu lema é tudo por bem. E o que aconteceu? Naquela noite que ninguém quis hospedá-lo na cidade, a cidade foi tomada por saqueadores. Todo mundo ali teve a penalidade de ser assaltado, teve muita violência. Então, ele não ficou triste com isso, porque o lema dele é tudo por bem. Ou seja, a fé de Rabi Akiva é tão grande que ele sabe que até aquilo que parece uma dificuldade, que parece um problema, vem da providência divina. É uma fé genuína que ele tem. E isso nos remonta a isso. Os julgamentos divinos podem ser adocicados também por intermédio da gratidão. Então, a gente vê como que a questão da gratidão é importante, tanto no viés psíquico-espiritual, né, que ela nos livra, inclusive os nossos sábios nos dizem isso, né? A gratidão, ela é o portão para outras bênçãos. É a bondade, né? É um dos pilares, então, que sustentam o mundo. Passei, desculpem. Shimon o Justo, um dos últimos participantes da grande assembleia, afirmava: sobre 3 coisas se sustenta o mundo: o estudo da Torá, o serviço divino e Gemilut Hassidim, os atos de bondade. Na ética dos pais. Pirkei Avot. O Midrash vai mais longe e revela que a prática de atos de bondade é a pedra fundamental, o pilar sobre o qual se ergue todo o universo. E aí temos uma frase que eu gosto muito, do Baal Shem, uma alma vem para este mundo e vive por até 120 anos somente para fazer um favor a outra. Eu acho isso muito bonito, quando a gente pensa a essência espiritual que contém nessa frase. Justiça social. Que muitos dos nossos sábios falam que tzedakah é a caridade, mas a grande parte dos rabinos, dos nossos sábios, falam que ela está mais associada à justiça social, sendo uma das máximas, então, da ética judaica e da tradição. E aí eu gostaria de citar esse trecho, é uma máxima que faz parte da minha vida, é um dos lemas que eu tenho de vida, que é: se eu não for por mim, quem será? Se eu for só por mim, quem sou eu? Se não for agora, quando? É atribuído ao nosso sábio, Hillel,
E essa frase também ela é muito impactante, porque ela nos fala de uma fé em ação, uma atitude, uma fé que nos leva à ação. Né? Se eu não for por mim, quem será? Ou seja, uma das interpretações básicas, né, que eu posso compartilhar com vocês. Se eu não for por mim, quem será? Eu tenho que fazer. Né? Cada um, né, na nossa tradição, temos essa perspectiva, que o Eterno concede a cada um a sua missão. Rabi Súcia falava isso. Eu não tenho medo de ser julgado, porque quando eu chegar diante do Eterno no mundo vindouro, eu vou poder falar, eu não tenho que ser julgado como Moshe, porque eu não sou Moshe. Eu não vou ser julgado como Abraham, porque eu não sou Abraham. Mas eu tenho medo do Eterno falar, porque Súcia, você não foi Súcia. Esse é o meu grande medo. Ou seja, de não assumir a responsabilidade pessoal que o Eterno confiou. Né? De ser a pessoa que o Eterno, né? A missão que ele deu a ele. Né? Se não agora, quando? Não postergar. Não deixar para amanhã. Né? Sempre ter essa atitude de presteza, de correr, né? Como a gente fala, né? Corre atrás agora, não deixe para amanhã. Tem aquela máxima popular, né? Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Né? E se eu for por mim, se eu for só por mim, quem sou eu? Ou seja, trabalha também o ego. Né? Então, tudo que eu vou conquistar, tudo aquilo que eu pretendo almejar, todos os meus planos, eu faço só por mim? Ou eu pretendo beneficiar outras pessoas com aquilo que eu vou prosperar, com aquilo que eu vou conseguir, com o conhecimento que eu vou adquirir? Eu vou trazer para outras pessoas, compartilhar isso tudo? Ou é um movimento só egoísta? Isso é muito edificante. Então, essa questão também da necessidade pessoal de ação e uma atitude que deve beneficiar também o outro. A justiça social sempre foi um elemento presente nos discursos proféticos, e que nos chama a atenção para o segundo aspecto, a prosperidade. Deve ser vista como uma bênção do Criador e não como um pecado. Isso na perspectiva judaica. Nós não temos votos de pobreza. Né? Abraão, o primeiro patriarca, foi um homem próspero e com a sua riqueza iluminou a vida de muitas pessoas, né? Sua hospitalidade, todos os povos da terra foram benditos pelas suas atitudes de gentileza. Né? Por esse fato, temos o que podemos chamar de espiritualidade das finanças, que é o que o judaísmo prega do desenvolvimento de crenças sadias e positivas sobre o dinheiro e a riqueza. Né? São bênçãos, tanto para a pessoa e para ela compartilhar com o próximo, ajudar outras pessoas e multiplicar. Né? As formas de desejo, e aí entra essa questão do ego. Né? Quando uma pessoa deseja algo, qual é a essência do desejo? E respondendo a essa pergunta, pode mudar todo o contexto. O desejo em si não é o mal, mas o que você cultiva no seu coração. Lembrando aquela perspectiva, né, quando o profeta Samuel chega ali à casa, pai de Davi. Né? E ele estava ali, né, pelo olho material, o olho do homem, vendo um rapaz robusto, os outros irmãos, né? E o Eterno diz, olha o coração, não olha como homem, o Eterno viu o coração. Né? Então, deseja receber amor somente para si ou para difundi-lo às outras pessoas? Deseja se tornar um sábio, adquirir conhecimento para se exaltar perante as outras pessoas, né, pela posse, pelo status, ou em benefício da comunidade, da sociedade? E aí nós temos a perspectiva da sabedoria como companheira da humildade. Os nossos sábios aconselham o atributo da humildade, não subserviência, né, que conduz à sabedoria. Quando domina o orgulho, ocorre a vergonha, mas com a modéstia se instala a sabedoria. Provérbios 11, 2. E ainda segundo os nossos sábios, a pessoa deve agir com honra e respeito em relação ao seu semelhante, tanto nas palavras como nos atos. Nossos sábios nos contam acerca dos 24.000 discípulos de Rabi Akiva que morreram por não terem conferido honra e respeito uns aos outros.
E está no Caminho dos Justos também, né? O trecho do Caminho dos Justos. Né? E aí temos mais um fragmento, né, da sabedoria judaica. A principal questão não é só alcançar, então, esse lugar ao sol, mas permanecer lá e bem. Porque a questão não é chegar. Muitas vezes as pessoas falam, olha, eu tenho esses planos, tenho que chegar lá, ter esse status, quero crescer, quero me desenvolver. Mas a questão é que muitas pessoas chegam lá em cima, né? E como a gente fala, o tombo é muito grande, porque deixa a vaidade tomar conta do coração. A pessoa começa a se tornar, né? A gente fala, veja como a pessoa mudou. Mas por quê? Porque ela não observou essas questões importantes, de não deixar o ego crescer, né? De não desprezar as outras pessoas, enfim. Né? E para a gente ver um dos aspectos muito interessantes, né? Que é próprio do judaísmo, procure sempre o que é bom no outro. Concentra a tua atenção na parte positiva, traz a luz plena e transforma o pecador num homem santo. Isso aí, bisneto de Baal Shem, né? Rabi Nachman Braslav, outra corrente do Hasidismo. Né? Por esse fato, podemos dizer, né, que há pessoas inteligentes que não são sábias, mas que as pessoas, todos os sábios, são inteligentes. Porque inteligência, como nós vemos, a pessoa pode ser muito inteligente, pode ser um PhD, e aí alguns brincam, né, o PhD com D minúsculo, porque a pessoa se sente num tal nível e começa a menosprezar, né, a espiritualidade, começa a desprezar a religião, e, de certo modo, nós vemos que é uma falta de sabedoria, porque aí vem toda uma série de problemáticas. Nós vemos que todas as pessoas que podem ter um nível muito grande de inteligência começam a realizar o que nós chamamos de racionalização. É um termo tanto da psicologia quanto da psicanálise. E a pessoa tem todo um discurso racional, mas quando chega em aspectos, ele começa a defender preconceitos, ideias errôneas, intolerância religiosa, todo um construto, digamos, teoricamente amarrado, mas racionaliza nessas questões, ou seja, não tem uma questão plausível, racional para defender aquilo. A praxis judaica, então, é um outro aspecto. Né? O judaísmo não se pauta por uma tradição de crença, mas por uma tradição, sobretudo, de atitude. Não é baseada em uma fé morta, uma crença desprovida de sentido. Ela é uma fé caracterizada pela atitude. Né? E tem um conto racídico muito interessante também, que eu acho até certo modo engraçado quando a gente conta isso na academia, que vai falar sobre um jovem discípulo que percorre uma grande jornada para encontrar com um sábio, né, judeu, e quando ele volta para a cidadezinha dele, para a pequena aldeia, todo mundo vai correndo e fala, olha, e aí você conseguiu aprender com ele os segredos da Kabbalah? Você foi iluminado pelos segredos da Torá? E aí ele responde, né? Eu não fui ao Magid Mesvit para aprender dele a Torá, mas para observar como ele amarra os cordões de seus sapatos. É maravilhoso, porque todo mundo, eu imagino o olhar de todo mundo vendo a resposta dele, né? Como assim amarrar os cordões de sapato? Tanta coisa para você aprender. É justamente isso, porque, né, nós temos aí uma tradição milenar, os nossos sábios vêm sempre falando isso. Olha, tem gente que bate no peito, tem gente que se vangloria e não é isso. É as nossas atitudes, a fala desprovida de uma atitude conduzente a uma fala morta. E isso não agrada o Eterno, porque são os que vivem, são os vivos que te louvam, ó Eterno. A pessoa que tem esse tipo de pensamento, ele já morreu e não sabe. Esse conto, então, ele nos traz essa reflexão de suma importância.
Não é o que falamos que traz a mudança ao mundo, mas as nossas ações. A nossa racionalidade nos torna seres únicos na criação. Contudo, os nossos sábios nos advertem que a verdadeira sabedoria advém de nossas atitudes para com o mundo que nos rodeia. Treina a criança a trilhar o caminho pelo qual deve seguir. E assim, quando crescer, dele não se apartará. Isso é sabedoria dos nossos provérbios, aí, sabedoria de Salomão. E o que isso nos diz? A forma de caminhar já é uma ação. Por isso, a ênfase judaica da indissociabilidade da palavra e da atitude. É uma das essências também da espiritualidade judaica. Porque a questão da criança, né, isso trabalhando também a questão da educação, né, desde a educação familiar até a educação, né, no meio acadêmico, nós sempre reiteramos isso, que não adianta o professor, o rabino, o mestre, ele falar de amor, falar de compaixão, solidariedade, de gentileza, se ele não traz aquilo. Se ele, no contato com as pessoas, ele não cultiva aquilo. Se ele fala da tradição, se ele fala do eterno, sem alegria, sem brilho nos olhos, ele não consegue levar ninguém, não consegue levar a mensagem. Né? E é pela forma, e o judaísmo dá uma ênfase muito grande nisso, é pela forma que nós tratamos o outro, que nós vamos, então, refletir o que nós chamamos da imitatio Dei, a imitação do eterno. Né? Então, a fé, um outro aspecto muito importante da tradição judaica, da espiritualidade, a certeza na incerteza. É um elemento primordial, e na etimologia hebraica é o significado de firmeza, de certeza. E, ao mesmo tempo, é um paradoxo, pois é a certeza no incerto. A fé genuína, a fé autêntica, é fundamentada pela experiência e pela atividade produtiva, emocional e intelectual da própria pessoa. Então, ele vai amar o judaísmo, ele vai vir para o judaísmo, ele vai ouvir dos nossos sábios, mas a experiência dele de fé, ela não pode ser uma fé heterônoma, né? uma fé baseada no outro. Ela tem que ser uma fé autônoma, uma fé que a pessoa desenvolve a partir de sua própria experiência. Então, ela não é uma fé passiva e vazia. Ela é caracterizada pelo nosso pensamento e também pela nossa ação, como nós vemos, né, no próximo exemplo, que é o salto de fé, um conto do Midrash, Nachshon ben Abinadab, o livro da tribo de Yehudá. Ele não pensou duas vezes, então, é aquele conto muito bonito ali do Midrash, que ele pula no mar. Eu acho isso muito bonito, né? A linguagem simbólica do conto. Ele pula no mar, salto de fé. Né? É uma confiança, né, no eterno. E aí ele conta, né, nos conta, né, que os outros judeus que confiavam no eterno seguiram, continuavam adiante, embora a água lhes chegasse ao pescoço. Isso é do trecho do Midrash. E o Eterno disse: sua grande emuná em mim será recompensada. Ordenou a Moisés que estendesse a mão. Toda a água recuou, abrindo um caminho por entre as águas que formavam paredes altas dos dois lados. Então o restante dos judeus cruzou pelo meio do mar sobre a terra firme. É muito bonito porque nos fala sobre a questão da fé, e uma fé pautada também na atitude. E aí nós temos também a alegria, que é um dos aspectos de suma importância para a perspectiva judaica. E eu não podia deixar de falar mais uma vez, eu peço até perdão se estou falando demais, mas no Hassidismo é uma das questões que eu tenho trabalhado também, tenho me dedicado, fundado ali, difundido pelo querido Rabino Israel Ben Eliezer, né, mais conhecido como Baal Shem, o mestre do bom nome. Né? E o lema do Hassidismo: serve ao Eterno com alegria. Né? Salmo 100, versículo 2. Né?
Então, servir o eterno sem alegria do coração é visto pelo racidismo, então, como um pecado, um indício de doença espiritual, né? A alegria ela deve ser vista como uma chama que traz claridade, dissipando a escuridão e que, ao mesmo tempo, nos aproxima do eterno. Vocês vão notar que essa figura que eu coloquei, essa pintura, é a que está atrás de mim no quadro. É um quadro que eu pedi a um amigo meu, ele é judeu e fez para mim, e eu fiquei muito feliz. Eu falei, olha, eu quero que você retrate, então, Baal Shem, e toda essa questão do Baal Shem, eu tenho muita identificação com o Baal Shem, pela questão que ele traz toda também do racidismo, essa questão de estar interligado com o todo. Né? Vocês podem ver que tem os animais ali, é uma harmonia que se cria com a natureza, e aí nós temos a questão da meditação racídica, né? Temos todo um aspecto com a natureza. Rabino Súcia também, que, né, nós temos os relatos que ele saía dando louvores ao Eterno e cantando alegremente pelos bosques, e as pessoas que não o conheciam falavam, esse homem parece um louco, né? Ele sai gritando e rindo no meio da floresta, que alegria que esse homem tem, ele é tão... Né, porque ele tinha as roupas muito simples, se trajava de forma simples, e em muitos casos as pessoas pensavam que Rabino Súcia era até um mendigo. Várias vezes ele foi confundido com Rabino, e ele era um dos discípulos do Maguide, né, que nós vimos anteriormente. Um exemplo que merece ser destacado, então, na questão da alegria como uma essência, né, da espiritualidade, é o do rei Davi, que dançou alegremente quando conduziu o retorno da Arca do Eterno em Jerusalém. E aí, Mical, né, ela não gostou da alegria dele, tanto que ela não pôde ter filhos também em decorrência disso, né? Porque o Eterno se alegrou, né? O Eterno gostou da alegria de Davi, como que ele conduzia, e a gente, né, durante 2 Samuel, a gente vê isso, como que foi, né, a casa que foi abençoada enquanto ficou lá, né? Nós vemos ali a questão de todo essa responsabilidade, esse senso de Davi para trazer a arca, né, para Jerusalém. E a alegria que falamos, então, esse tipo de alegria, não é um sentimento passageiro, mas uma atitude para com a vida que se une à gratidão. Por isso podemos dizer que uma pessoa tem alegria de viver. Muitas pessoas discordam e eu não tiro razão, porque cada um tem sua perspectiva, e é bom que seja assim. A pessoa pode dizer e falar, Denis, mas ninguém é alegre o tempo todo. Nós temos tristeza, somos aplacados por doenças, no nosso tempo, né, temos pandemia, temos perdas, sofrimento, né? Mas esse tipo de alegria é aquela alegria de viver. Não é aquela alegria passageira. É uma alegria que, apesar de toda a revés da vida, de todo o sofrimento, de tudo isso que nós passamos, é uma alegria que permanece. Essa alegria que ela chama. É aquela também que nós podemos falar. Essa alegria, ela está associada também à confiança que temos no Criador. A confiança e a esperança de que virá dias melhores. Assim, quando o povo de Israel estava passando e passaram por várias dificuldades ao longo dos milênios, desde o deserto, desde o sofrimento ali na escravidão, no deserto, as perseguições que sofreram, né, durante os pogrões ali na Rússia, né, a Inquisição na Espanha, em Portugal, né, a questão nazista, ou seja, o Holocausto, enfim, tantas tragédias que assolaram o povo judeu. E uma das coisas que me emociona muito é que em Auschwitz, né, está lá escrito, né, das pessoas que estavam lá, né, recitando Shema Israel e em fé. Não perderam a fé
mesmo indo para a morte, para a câmara de gás. Então, como que explica isso, se não pelo viés da espiritualidade, de uma fé verdadeira? Sabe? A pessoa está vendo a morte e não perde a fé no eterno. Isso, sabe? Eu sei que o sol brilha, né? A frase é linda. Assim como o sol brilha, e eu sinto o seu calor, né? Eu também sinto a presença do eterno. É lindo, porque mostra que mesmo em situações o mais alto índice de adversidade, que é contra a vida, ainda há a fé em Deus, né? Felicidade é algo, então, que você pode sentir sozinho, mas alegria, né, no Taná, é algo que você compartilha com os outros. É a força da comunidade. É isso, é de suma importância. Martin Buber tem um livro muito bonito sobre comunidade. Então, né, nós vemos que o valor da experiência em comunidade que vivifica a fé, que vivifica a espiritualidade e que dá mais força, né? Então, nós vemos na perspectiva, na história judaica, o fator da comunidade, como que ela é importante para a disseminação dos valores judaicos. Mesmo em diáspora, nós vemos como que o valor dos preceitos da Torá, da ética judaica, né, a tese, inclusive, de Erich Fromm, foi sobre isso, né? Como que a questão da ética judaica fez os valores judaicos permanecerem mesmo em diáspora, em situações adversas. Uma das frases mais extraordinárias, então, na Torá, nos diz que maldições cairão sobre a nação, não porque se viram ídolos ou abandonaram o Eterno, mas porque você não serviu o Eterno com alegria pela abundância de todas as coisas. Devarim 28:47. Então, é fundamental. E agora, para finalizar, conto racístico do Rabi Súcia, né? A questão da reclamação da vida é bem pequenininho para a gente encerrar, não tomar muito tempo. É que eu estou aqui de olho no relógio para não falar muito também. Kleber não brigar comigo. As questões das reclamações da vida, né, e suas contingências. Chegou um discípulo, o Magid, e falou: olha, Magid, eu estou passando por muitas situações adversas na minha vida, estou passando por dificuldades com a fé, o que eu faço? Aí o Magid, com a sua sabedoria, fala: olha, eu vou te mandar para você conversar com um discípulo meu. Ele mora numa cidadezinha distante, o Rabino Súcia. Vai lá na cidade, procura por ele. Ele chegou, perguntou: olha, eu estou procurando o Rabino Súcia. Ah, sim, ele não mora aqui na cidade, ele mora numa casa mais distante. Pode ir lá, você vai, segue essa estradinha que você vai chegar na casa dele. E esse homem, assim, né, cheio de preocupação na cabeça, muito atribulado, achando que a vida é muito injusta, não tinha a perspectiva, então, tanto desenvolvida da providência do Eterno. E quando ele se depara com a casa do Rabino Súcia, ele viu uma casa assim simples, ele esperava uma mansão, uma casa muito requintada, e ele vê uma casa muito simples, ele já fica meio ressabiado, dá uma coçada na cabeça, bate palma, aí sai lá de dentro, né, um senhor com os trajes muito humildes, ele acha que até que é o criado do Rabino. Olha, tudo bem, eu estou procurando o Rabino Súcia. Ele fala: sou eu. Aí ele já fica assim, meio espantado, e fala: olha, o Magid me mandou aqui para falar que o senhor teria coisas para me falar sobre as contingências da vida, que eu ando muito preocupado, né, acho que a vida, né, não está muito legal para mim. E aí o Rabino Súcia fala uma frase maravilhosa, que eu acho demais, que ele fala: olha, eu não sei por que o Magui te mandou aqui. Eu nunca me preocupei com nada na vida, não tenho reclamação nenhuma, não entendi por que ele te mandou. E a questão, justamente a lição que o Magui deu para ele: olha, esse homem tinha tudo para reclamar, né? De infelicidade, olha a situação dele, olha como é que ele está. Ele não tem motivo nenhum para reclamar com o Eterno, ele só tem para agradecer, né? E você preocupado com coisas simples,
e ele, que tem tanta coisa para resolver, não está aflito. E aí tem esse conto também do Midrash, e o homem que estava muito infeliz, e aí o rabino fala com ele, olha, você vamos fazer o seguinte, para você curar a sua infelicidade crônica, você tem que procurar uma pessoa muito feliz, e com essa pessoa muito feliz, você tem que vestir a camisa dela. Você encontra o homem mais feliz que você encontrar na Terra, e vista a camisa dele. E ele foi, procurou meses e meses o homem muito feliz. Quando ele achou a pessoa muito feliz, que ele ia vestir a camisa, ele viu que aquele sorriso não era verdadeiro, que aquela alegria ali escondia uma grande tristeza, e ficou mais meses. Finalmente, ele encontrou o homem que realmente tinha alegria genuína, mas o homem não tinha nem camisa. O homem não tinha nem a camisa para ele colocar. O homem era muito humilde. Essa é uma das questões que eu acho muito legal e muito inspiradora para a gente pensar isso. É o lado cômico do judaísmo, mas que sempre transmite uma mensagem poderosa, né? Então, para finalizar, primeiramente, é impossível nós abarcarmos toda a riqueza espiritual milenar do judaísmo em uma breve apresentação. Contudo, é possível visualizar alguns aspectos de suma importância. Elementos, então, como nós dizemos, né, anteriormente, a gratidão, a bondade, a sabedoria, a humildade e a alegria, como vimos anteriormente, estão escritos nas sagradas escrituras do Taná, né, e nos ensinamentos dos nossos sábios. Dessa forma, podemos perceber que quando colocamos esses ensinamentos em prática, que é um aspecto próprio, então, do judaísmo, teremos uma melhor qualidade de vida que repercute uma saúde integral. E qual que é a questão da saúde integral? Uma dimensão corpórea, psicossocial e espiritual. Quando uma dessas dimensões, então, ela é negligenciada, nós temos o adoecimento. E a espiritualidade judaica ilumina o mundo através dos ensinamentos da Torá. E é sempre vivificada pelos comentários e máximas de seus sábios ao longo das gerações. Nesse sentido, então, a espiritualidade judaica tem esse potencial de despertar as centelhas de vidas em cada ser humano que se encontra receptivo, e aqui fazendo uma alusão, né, à perspectiva racídica do Rabat, né, que é Likutei Amarim Tânia, né, que tem a questão da alma animal, da alma divina, despertar das centelhas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecendo todos vocês pela paciência, terminando com essa frase do rabino Jonathan Sacks, né, que através de atos de bondade com amor, permitimos que a presença do Eterno flua através de nós para a vida de outros. Obrigado. Muito bem, Denis. Parabéns pela tua exposição, parabéns pela excelente reflexão, né, que fez a gente desenvolver com essa apresentação. E cada vez mais eu me apaixono, né, pelo judaísmo, nessa perspectiva mesmo, né, da praxis judaica e dos princípios, dos preceitos judaicos. Eu acho isso fantástico, né? E você trouxe de forma brilhante para nós aqui. Tá? E realmente daria para a gente ficar muito e muito, muito tempo conversando sobre isso, né? Porque não é à toa que nós temos muitos sábios, né? Porque realmente, né, essa sabedoria, ela emana, né, da nossa Torá, ela emana da nossa centelha divina, né? Eu acho fantástico. E eu gostaria, então, de abrir, o Telema já está levantando a mão ali, mas eu vou abrir, então, para, posteriormente, quem quiser falar, fazer um comentário ou ter alguma pergunta, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer, Denis, essa
performance maravilhosa que tu tem e que tu teve com essa palestra tão iluminadora. Eu acho que tu é uma bênção para esse grupo. Eu acho que o simples fato de tu estar presente, de estar nos transmitindo esse conhecimento incorporado, né? Como tu diz, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Então, tu incorporou esse conhecimento e tu consegue transmitir isso com alegria. E isso, para nós, é uma bênção. Então, o simples fato de tu estar presente nesse grupo, para nós, já valeu a pena ter organizado esse grupo de estudos, estar em contato com o teu conhecimento e com a tua emoção positiva, com a tua alegria de viver. Né? Então, fico muito feliz, estou muito emocionado com a tua palestra. E gostaria de acrescentar só duas coisas pequenininhas. Em relação ao Baal Shem Tov, o Baal Shem Tov diz assim, ó, pode conhecer uma pessoa pelo nome dela. E os judeus, a palavra judeu vem de Judá, como tu sabe. E a palavra judeu é da mesma palavra de Torá. De Torá, não, de Todá, que é agradecer. Então, quem são os judeus? Os judeus são aqueles que agradecem, que têm gratidão. E talvez seja esse fato revelador da sobrevivência judaica, né? Que os judeus, mesmo em situações, como tu falou, as mais difíceis, sempre agradeceram, sempre viram um lado positivo. E, além de outras coisas muito legais que tu falou, só gostaria de acrescentar o seguinte, o Erich Fromm é conhecido principalmente pelo Arte de Amar. O Arte de Amar, escrito em 1960, até hoje, é um livro-texto sobre o tema do amor. E é um livro simples, né, deles, como tu sabe. É um manual, até hoje, insuperável. Então, eu aconselho também a quem quiser conhecer mais o Erich Fromm, que comece com o Arte de Amar. É isso, querido. Muito obrigado. A tua presença nos ilumina a todos nós. E quando tu falas nossos sábios, tu já é um deles, viu? Tu já é um deles. Olha, eu fico muito emocionado porque falar para você sobre algo que eu amo é emocionante. E falar sobre temas que nos tocam, eu fico muito honrado e fiquei muito feliz quando eu vi aproveitar aqui o tempinho e falar isso. Eu gostaria de passar isso adiante. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a primeira palestra Moreta Lema ia apresentar para o grupo. E logo quando eu vi pelo Facebook, eu solicitei, entrei em contato com a Cibra, olha, eu gostaria de participar, de aprender mais, de estar em contato com a comunidade. E é algo realmente que me alimenta. Todas as vezes, eu até brinquei, eu mandei um e-mail para o Jairo Friedlin, né, da Cefa. Eu falei, olha, eu estou com a biblioteca de vocês aqui já gigante, porque é tanta coisa bonita, tanta coisa que me faz assim, meu olho brilha, né? Toda vez que chega um livro desse, meu olho já brilha. E estar com vocês, para mim, está sendo uma grande alegria. Eu fico muito agradecido pelas suas palavras, Moreta Lema, por tudo que você tem feito, pelo seu apoio aqui no grupo, né? Assim como o Carlos, né? Com o Kleber. Eu agradeço muito pela oportunidade. Espero que tenha chegado pelo menos um pouquinho do que planejei, possa ter agregado um pouquinho, né? Possa ter despertado um pouquinho de reflexão. Suas palavras muito gentis, né? Eu estou no caminho ainda, fico muito feliz em fazer parte aqui. Obrigado. Estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento. Pessoal, podem, por favor, se manifestar. Kátia, pode falar.
Teu áudio está desligado, Kátia. Agora estão me ouvindo? Agora sim. Isso. Ai, bom, antes de fazer o meu questionamento, né, para o Denis, dizer também que eu me sinto muito honrada de estar nesse grupo, assim, eu tenho aprendido bastante, né? É muito bom estudar não só a cultura, mas também todo o processo, né, de criação, né, do povo judeu e toda a filosofia que está em volta, e a mística, né, e todas as crenças. Mas, e tal, o professor Talema também, que eu tenho grande orgulho de ser meu amigo, eu chamo ele de mestre porque ele é um mestre, né? Mas, enfim, Denis, uma das coisas que eu tenho notado, né, e você falou muito também da questão da alegria, falou da questão também de como é importante, né, você aproveitar a divindade, né, aproveitar aquilo que de mais sagrado Deus nos deu, né, que é a própria vida, né? Então, eu acho que até nos momentos ruins você tem que buscar, eu acho que o judaísmo ele dá isso, né? Além de tudo que eu já estudei de outras religiões, assim, e eu percebo que o judaísmo, apesar de ter toda essa, né, essa carga histórica em cima e toda essa coisa que poderia nos dar no próprio DNA, né? Essa coisa mais assim carrancuda, digamos, porque o fato é que a história diz o que vem acontecendo ao longo de todos esses milênios, mas mesmo assim está no DNA, e tudo isso é tão divino, é tão biológico, que eu acho que a crença judaica ela é tão biológica, né? Me parece tão plausível dizer isso, e que você conservar essa alegria, essa crença, que eu não digo que seja uma crença, e aí eu acho você como estudioso, né, pode nos colocar, que essa crença, né, e essa fé, né, ela não é uma fé, como você falou, desproposital, né? Ela não é de qualquer jeito, ela não é idolatra, ela não é... Não, ela é a coisa mais divina que tem, que é a vida, que é biológica, ou seja, uma fé que pode, eu acho que, inclusive, que se fizer um esforcinho, ela pode ser provada pela ciência, né? Né? Eu falo isso porque eu sou pesquisador de neurociência, então eu acho que existe uma lógica nisso. Mas, enfim, eu acho que uma das coisas que mais me deixa feliz e que eu percebo é que em todo esse processo, tanto histórico como também trazer a fé, botar a fé à prova e você se colocar à prova e manter a sua fé, é uma das coisas mais interessantes que eu vi, que em todo esse processo tem uma coisa que é inabalável, assim, né? E que eu vejo que o judeu, o povo judeu, ele busca isso, né? Que é a ética em todos os processos, né? Talvez essa explique tão profundo e inabalável que é, talvez, digamos, a fé, né? Porque eu acho que a moral, ela é, dentro da sua concepção, ela pode ser muito subversiente àquilo que você acredita, né? Àquilo que grupos acreditam. E a ética não. A ética ela está ali, ou você tem ou você não tem, né? A moral ela pode ser moldada pelas crenças, né? E talvez às vezes as crenças, né, que não são moldadas pela ética, ela fica, digamos assim, distorcida da realidade, né? Mas eu não sei, esse é um entendimento que eu tive, né, disso tudo, e que me parece fascinante, né? Porque eu acho que a alegria disso é você perceber que existe uma, digamos, uma eternidade dessa fé. Ou seja, você está aqui, amanhã seus filhos, amanhã seus bisnetos, e isso se manteve inabalável, se mantém. Eu acho que essa alegria vem daí, está no DNA, né? Por mais que você sofra, você percebe que essa fé, que essa divindade está aqui e vai passar biologicamente para os teus... E é uma coisa, eu não sei, posso estar maluca, mas é assim que eu senti, que eu sinto, né? Kátia, muito obrigado pelos seus comentários.
eu também percebo essa questão da ética, ela é indissociável do judaísmo. Quando nós falamos em ética e falamos de judaísmo, nós estamos falando em perspectivas que não podem ser separadas. O grande filósofo Levinas, né, já trabalhava a questão da ética, né, a face do outro, né? Enfim, vários teóricos, Martin Buber, eu e tu, já tem toda uma questão ali também, né? Spinoza, né, a questão da ética. Então, nós vimos que essa questão dos mandamentos da Halahá, né, que foram magistralmente também trabalhados por Ramban, né, que aí nós temos todos ali o destrinchamento, falando de modo mais arcaico, né, de todas as ramificações de desdobramentos da lei, né? Então, tem uma questão muito interessante, que é uma máxima também judaica, que fala, olha, é uma coisa meio cômica, mas que tem o seu fundo espiritual, né? Sua ênfase, porque o judaísmo tem uma coisa muito bonita, que eu gosto muito dos contos, dessa parte, porque o ser humano, né, nós vemos que essa perspectiva dos contos é algo que chama a atenção da maioria das pessoas. Então, o ser humano ele já tem essa tendência para o conto, né, desde criança, mas o adulto também ele gosta de uma boa história, né, tanto que nós temos aí a sétima arte, que não nos deixa mentir, nós temos os livros, né, mais variados contos. Mas a máxima nos diz isso. Quando eu chegar diante do Eterno, a minha preocupação não será você comeu carne suína, você manteve sua barba? Não. A minha preocupação é que o Eterno me pergunte, você foi honesto com os seus negócios? Né? Ou seja, olha a questão também da ética. Você foi uma pessoa honesta? Você seguiu os preceitos da Torá, né? De acordo com a ética dos negócios? Você teve essa sabedoria para gerir né, os seus negócios ali? Foi próspero, né, de forma lícita? Então, você vê, né, tem toda essa perspectiva cômica, mas que sempre tem sua mensagem fundamentalmente espiritual. Né? O Rabi Zalman, lá da Alemanha, o período foi um dos grandes ali mestres de Erich Fromm, chegou para ele e ele não usava barba. E aí falou, os discípulos dele que iam estudar o Talmud, né, a mística, falavam, brincando com ele, né, Rabino, o senhor não tem medo de quando o senhor chegar diante da Eterna sem barba? Aí ele, muito bem-humorado, né, já respondeu da seguinte forma, olha, o meu medo não é esse, não, porque ele, né, o Eterno pode chegar para mim e falar assim, olha, judeu, onde está a tua barba? Aí eu não vou ter medo nenhum, eu não vou ter problema, eu vou ter medo se o Eterno me perguntar o contrário, barba, onde está o teu judeu? E esse é o meu maior medo, que o Eterno me faça a pergunta contrária. Obrigado. Marilene. Oi, eu queria cumprimentar o Denis, foi excelente, e fiquei assim, querendo mais, assim, querendo até um contato que sai do e-mail, ou de onde a gente possa seguir ele, e conhecer outros trabalhos dele. Eu sou psicóloga, gosto da área espiritualista, e gostei muito mesmo. Então, fiquei querendo mais. Não sei, o que tu poderia compartilhar conosco, assim? Ok. Marilene, para mim é uma grande alegria, né? A gente, como diz o Moretti Lema, uma das coisas que para mim também é muito especial, é esse contato que a gente tem após os nossos encontros, né? Essa conversa,
essa troca de ideias, essas reflexões, porque justamente isso eu tenho uma alegria, né, da gente poder conversar, da gente poder trocar contatos, porque o judaísmo também é uma tradição não de respostas, mas fundamentalmente uma tradição de questionamentos. Eu me lembro da frase do rabino, o Moretti Melema talvez me ajude, que agora me fugiu o nome, é aquele que fez a Talmud essencial, personagens do Talmud, é o Rabino Adin, esqueci o sobrenome. Ele é muito bom e ele fala justamente sobre isso, né? Sobre essa perspectiva desse tempo que nós estamos vivendo, Ele até fala uma coisa interessante, né? Que é o que eu tenho trabalhado. A questão do retorno dos deuses pagãos, né? Deuses gregos, né? E muitas vezes algumas tradições religiosas têm se focado em deuses, né? de tradições aí, né? Deuses pagãos, pensando no seu viés, que é o eterno. Ele traz esse questionamento, né? Essa reflexão. E ele fala, né? O próprio Talmud, né? Nós temos ali os comentários dos sábios, né? E cada um na sua perspectiva. E aí você fala, né? Inclusive na época de Rabi Akiva, né? Temos a perspectiva que Rabi Akiva ele era um homem que, pela sua humildade, conquistou muitos discípulos, né? Mas os discípulos, de certo modo, não seguiram aquela perspectiva de Rabi Akiva, né? E temos também Hillel, né? E Shammai, que eram duas escolas diferentes, né? Se eu estiver errado, Moretti Melema, me corrija, né? Hillel e Shammai, Rabi Shammai. E aí fala, olha, seja humilde como o Rabi Hillel, e não exaltado como Shammai, né? E aí não tinha uma escola certa e uma errada, mas prevaleceu a de Hillel, né? De acordo com os nossos sábios. É a mesma coisa que aconteceu com o Baal Shem Tov, né? Depois daquela confusão toda, aquele desmoronamento que foi o Sabatai Tzvi, né? O falso Messias, tivemos toda aquela questão, né? Dos judeus já ficaram temerosos. Será que esse homem vai acontecer a mesma coisa? Há perseguições lá na Rússia, na Polônia, né, os pogroms, e aí já ficaram assim. Aí tinha um grupo que era contra o racidismo, e depois agora o racidismo, né, foi implementado, né, nas ramificações aí, né, gerais do judaísmo. Tem até a questão de conte um conto do Baal Shem Tov no Shabat, é sempre uma coisa boa, né? Já tem essa cultura já, né? Obrigado. Estou falando demais, perdoa, viu, Kleber? Não, faz parte e está sendo muito, muito proveitoso. Não sei se o Rodrigo queria falar, mas ele escreveu aqui no chat, para quem está acompanhando, ele botou aqui: vivemos um tempo de tanta idolatria e engano que a única saída é correr e encontrar a luz no Tanakh através do judaísmo. Que Hashem nos guie sempre. Muito obrigado, Rodrigo. Denis, uma contribuição, podemos dizer assim, né, mas um comentário que eu quero fazer, que eu acho que vem muito ao encontro do que tu falaste até agora, e que eu gosto de ouvir isso, porque corrobora o meu sentimento também, quando tu fala que pensamentos de sábios, pensamentos de grandes de exegetas, ou até mesmo ensinamentos que são repassados do judaísmo, te aproximam cada vez mais, né, do judaísmo e, consequentemente, da fé judaica, né, de Deus, do Eterno. Isso acontece comigo também. Eu acho que é um imã, né? Eu acho que tudo isso que tu falaste é um imã que atrai para a essência da verdadeira, e aí a palavra-chave, espiritualidade. Né?
Porque a gente não está falando só de uma religião, a gente não está falando de um sistema de dogmas, a gente não está falando de um sistema de leis, a gente está falando de espiritualidade, que é muito maior, é muito mais abrangente, né? E é algo intrínseco ao ser humano, né? Eu acho isso fantástico. E uma das coisas que eu aprendi, e que tem tudo a ver com o que tu falou hoje, quando eu estava fazendo o meu processo de conversão, é que eu tinha, né, um professor, um Moré, né, que eu gosto muito, Moré Hilton, ele falou para mim o seguinte: para tu entender o judaísmo, né, entender como é que é ser um judeu, você tem que aprender a olhar o mundo como um judeu. E esse olhar, ele é um olhar diferenciado. Esse é um olhar de gratidão, esse é um olhar de fé, é um olhar de bondade, é um olhar de ética, é um olhar totalmente diferente, né? Que vai muito além do que também a Kátia comentou, né? A fé simplesmente por crer. Não, é uma fé prática, né? Eu fico pensando assim, né? Quantas e quantas tragédias acometeram, né, o povo judeu. E até hoje, né, o que mais se prega, vamos dizer assim, o que mais se fala, o que mais se deseja, né, é fazer o Tikkun Olam, que é o aperfeiçoamento do mundo. Gente, teríamos todo e qualquer motivo para odiar o mundo. A gente não quer odiar o mundo, a gente quer tornar ele melhor. Sabe? Isso é espiritualidade. Isso é divino, sabe? Eu acho fantástico isso. Parabéns, olha, é estimulante isso. Fala, Kátia. Teu áudio está fechado. Aberto. Agora sim. Falou assim, eu penso exatamente assim. E uma das coisas que o Denis falou, né, e que você também falou, e que o mestre Salema também falou e que vem falando, uma das coisas que move tudo isso, que eu acho que também fortalece, né, toda essa o alicerce do judaísmo e do judeu, né, é o porquê. É você questionar, você não é gado de cabeça baixa aceitando qualquer coisa, né? E sim você questionando, mas com ética, com respeito. Então, o mundo move. Vamos, por exemplo, esses dias o próprio mestre Talema falou isso. Quantos na história mais recente, contemporânea, né, do século XX para cá, quantos judeus ganharam o prêmio Nobel, por exemplo, em todas as áreas? Isso não é para a gente se vangloriar, não, isso pesa, né? A gente fica ali na vida, mas é o questionamento, é o porquê, né? O ser curioso, querer melhorar. Então, que a fé, quando você tem aquilo que Deus deu, que é a vida, ou seja, a ciência, o DNA, a biologia, a natureza, a gente tem que pensar dessa forma, né? E que você tem esse olhar de questionar, mas, gente, né, amigos meus que são católicos, né, outros têm outras religiões, estão perguntando assim, tu está sempre questionando, né? Tu tá sempre... A gente está falando sobre uma questão de Deus, sobre Deus, e tu está sempre questionando. Sim, mas isso é divino, questionar e evoluir. É você tentar entender a si e a própria palavra de Deus. Não é um gado assim, não. Alguém escreveu que Deus disse isso. Tá. Mas Deus disse isso? Quem disse? Por que ele disse isso? Será que Deus quis dizer isso? Será que ele não estava num momento e interpretou de maneira errada? Sabe? Então, eu acho que, além de tudo isso, né, não é vangloriar, mas o questionamento ele é para nós judeus mesmo divino, como também, não digo maldição, mas algo que a gente carrega com muito peso. Porque como ousamos questionar? Então, mas está no nosso DNA, somos isso, e é assim que se permanece a cultura trazendo de pais para os
filhos nesses 5.782 anos, né, de existência, né, e justamente pelo questionar, da maneira correta, não é questionar simplesmente por questionar, não, questionar para saber mais, saber melhor e saber o como, o porquê, para onde. Eu acho que não tem mais divino do que isso. Era só essa colocação. Eu gostaria de aproveitar a fala do Kleber, né, e da Kátia. Eu concordo plenamente, porque quando a gente fala, né, quando a gente fala no Halahá, né, na lei judaica, quando a gente fala na doutrina, digamos assim, no dogma, de tudo isso que constitui uma tradição religiosa, se a gente não cultiva a espiritualidade, tudo aquilo pode acabar perdendo sentido. Por isso, a espiritualidade, ela não vai de encontro no sentido que ela é contrária. Ela é o contrário, ela agrega ainda mais. Então, quando a pessoa cultiva a espiritualidade, ela passa a olhar a lei halakhica com outros olhos. Aí sim ela começa a ver o halahá como um caminho, né? E aí temos aí obras maravilhosas, Caminho dos Justos, né? Deveres do Coração, Conselhos Extraordinários, essas obras clássicas também, né? Nós temos, você começa a ter um amor tão grande por aquilo, porque você está infundindo a sua espiritualidade. Então, tudo aquilo começa a fazer muito mais sentido do que uma tradição, uma fé que fala, olha, você tem que seguir esse caminho e esse caminho que é o certo. Isso que o Eric Fromm chama de autoridade irracional. É aquela pessoa que impõe no outro como ela deve seguir a própria fé, né? É uma tradição, muitas vezes, que não possibilita o ato da reflexão e que incapacita a pessoa de alcançar o que nós chamamos de aprimoramento psíquico, humano, né? E o judaísmo, uma das belezas, né, das mais variadas que nós temos, mas é justamente isso. Quanto mais diversidade de pensamento, né, maior o que o debate, a reflexão, né? Você pode pensar aquilo, olha, o rabino, o sábio disse isso, esse outro sábio disse isso. Que interessante, vamos pegar esses dois pensamentos, vamos trabalhar esses dois pensamentos. Entende? Quanto mais diversidade nós temos, essa é uma beleza do judaísmo. Né? Tem até aquela piada, né? Quando tem 3 judeus, nós temos 4 opiniões. Né? Numa roda de 3 judeus falando sobre a Torá, nós temos 4 opiniões diferentes. Então, é uma piada e, no fundo, ela é muito interessante, porque elas nos levam a isso. Né? Como que essa diversidade, né, da tradição nos leva ao aprimoramento ainda maior e vivificante da tradição. Né? E isso nos leva o quê? A uma fé racional, uma fé pautada também pela nossa própria percepção, né? Pela nossa própria experiência dentro daquela tradição. Kleber? Quer falar, Thalema? Tá. Uma das últimas coisas que eu li sobre Eric Fromm, deles que eu não sabia, é o seguinte, que o Eric Fromm, ele sofria muito, ele tinha graves problemas de saúde. E grande parte da literatura que ele escreveu, dos livros que ele escreveu nos leitos de hospitais, nos sanatórios, onde ele estava se restabelecendo. Então, apesar dos graves problemas de saúde pulmonar que ele tinha um grave problema pulmonar, no leito dos hospitais, ele transformava essa experiência negativa em sabedoria, em contribuição, em positividade. Isso eu não sabia. Então, eu fiquei pasmo, né? Porque eu pensei que ele escrevia esses livros assim, como um grande guru adorado pelos seus alunos em diferentes lugares do mundo. Não, ele estava em leitos de hospitais escrevendo a sua obra. Verdade. Bom, mais alguém gostaria de se manifestar? A gente está quase chegando no nosso horário. Se tem mais alguém...
Então, eu gostaria mais uma vez, então, de agradecer a ti, Denis, pela excelente palestra, ensinamento, é mais do que uma palestra, né? Porque não é só uma transmissão de conhecimento, né? É realmente um privilégio ter essa exposição, né, da espiritualidade judaica, né? Acho que é muito, muito bom. E eu gosto também sempre de colocar, né, só para fazer um fechamento, o que tu falaste todo o tempo, e que tanto Thalema quanto a Kátia, né, quanto eu mesmo já comentei, essa diversidade, essa pluralidade que existe no judaísmo é o que faz a gente encher o copo, né? É o que faz a gente crescer. Porque se você tem um copo cheio, né, com algo pré-estabelecido, não tem como encher o copo. Agora, se você tem um copo que está sempre tendo um espaço para agregar, para ser, né, enchido, você vai crescendo. Você vai acrescentando o conhecimento, a experiência, a espiritualidade. E uma hora, talvez, esse copo transborde e transborda para o outro. Né? Eu acho isso bem diferencial dentro da fé judaica. Então, Toda Rabá, muito obrigado. Né? Eu acho que foi uma palestra muito, muito proveitosa. Né? Tem mais 2 participantes que querem falar, que levantaram a mão. Quer falar, Denis? Só finalizar aqui, eu queria agradecer a oportunidade, Kleber, e falar aqui de um primo meu querido que veio prestigiar, né, o nosso encontro, que é o Lúcio Formiga. Há muito tempo que eu não vejo você, primo. Que o Eterno te abençoe e sua família também. Tem um colega meu aqui, creio que seja o meu amigo lá do programa de pós-graduação, Maurício também. Né, Maurício? Obrigado, viu? O Eterno te abençoe também, te ilumine sua vida. E agradecer a todos vocês, o que eu peço ao nosso Criador, essa oportunidade. E, como eu disse, né, agradeço mais uma vez o Kleber, Carlos, Moreta Lema pela oportunidade. Espero que uma fração, uma pequena centelha de tudo que eu disse que possa trazer uma reflexão, já terá valido a pena. Né? Nossos sábios dizem isso de uma forma muito bonita, é algo que eu levo no coração. Né? O autor de Caminho dos Justos, ele disse, né, que toda obra que ele escreveu, se uma pessoa for tocada por aquela obra, já terá valido a pena. E eu penso da mesma forma, se traz alguma contribuição, por menor que seja, já tem valido a pena muito. E esses encontros, para mim, têm sido maravilhosos. Obrigado. Obrigado a ti, Denis. Denis, muito agradecido aí, viu, meu querido? Um prazer enorme aí. Ganhei o dia hoje. Um abraço a todos vocês aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Bom, vamos à parte, então, do encerramento. Eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez o Denis, agradecer a todos também que participaram, que acompanharam conosco mais um estudo, né, do grupo de estudos, né, Judaísmo para Todos, e colocar para vocês que até o momento, até o presente momento, nós ainda não temos nenhuma palestra ou nenhum palestrante previsto para a próxima semana. Então, a gente vai deixar em aberto, tá? Porque como o Carlos não está aqui, eu conversei com a Simone também, que faz parte da Comissão de Educação Judaica, da CIBRA. A gente ainda não conseguiu alguém para né, trazer um tema novo. A gente vai deixar em aberto, mas caso a gente não consiga, né, provavelmente na outra semana teremos nosso encontro. E se caso a gente consiga um palestrante, né, até o final da semana, vocês receberão
pelo newsletter da Cibra, quem recebe, e por WhatsApp no grupo, né, a informação. Então, fiquem atentos que se tiver encontro, vocês serão comunicados, e se não tiver, a gente também vai mandar uma mensagem dizendo a próxima data do encontro. Tá? Eu não posso esquecer de desejar, antes de encerrar para todos, né, Hag Sameach, né? Estamos em festa de Sukkot, então Hag Sameach, e fazer então a nossa brachá de encerramento, né? Kleber, desculpe. Eu só queria convidar a Gladys e o José Blumenthal para a semana que vem, já que a Gladys perguntou como é que se faz o PowerPoint. Eu acabei de ler o livro do José Blumenthal, O Guri da Rua Esperança. E é um livro maravilhoso, é um livro que conta a história da Cibra, é um livro que tem muitos detalhes fantásticos, e eu gostaria muito que vocês falassem um pouquinho desse livro, compartilhassem com as pessoas que não leram o livro, que não tiveram acesso ao livro, um pouco da história da Cibra, da história da família Blumenthal, que é tão bonita, né? Quero, inclusive, saber se a mãe do José Blumenthal continua fazendo aquelas torta alemã. Não é mais viva. Pois é, Gladys, mas tu é herdeira. Eu acho que o José vai entrar em contato com vocês, ele está preparando uma palestra sobre antissemitismo, mas não é para já, ele está em fase de elaboração. Combinei com o Carlos. Ele combinou com o Carlos para... Parece que é o próximo. Para a semana que vem já? Bom, vocês aguardem, porque ele ainda está... precisamos elaborar ele precisa elaborar o PowerPoint. Bom, segundo que o meu marido entrou aqui, disse que ele falou com o Carlos, talvez já para a semana que vem. E a ideia para falar sobre o guri da Rua Esperança, vocês têm que perguntar para ele direto, tá? Eu só sou a esposa do guri. Tá bom? Então, acho assim que seria bom, Kleber e Thalema, vocês contactarem o José, porque ele disse que já combinou com o Carlos. Não sei quando é que volta o Carlos. Eu acho que semana que vem ele está de volta já. Tá. Como como professora de didática, eu acho que ele ainda precisa, talvez fosse melhor daqui a 2 semanas, em vez de já semana que vem, mas ele que vai decidir. Tá, okay. Mas ficamos no aguardo. Tem toda a preparação dos PowerPoints, etc., do PowerPoint, tá? Tá, ok. Tchau. Então, vamos fazer a brachá de encerramento. Baruch atah Adonai, amelamed Torá leamo Israel. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá ao teu povo Israel. Amém. Amém. E Hag Sameach, bom resto de semana, e vamos, então, combinar para o próximo encontro. Um prazer enorme ter estado com todos vocês. Tchau. Tchau.